Vamos meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, a gente está chegando ao final do Sermão do Monte, estamos quase lá. Hoje nós vamos ler os versículos de 21 a 23, e talvez no domingo que vem a gente encerre o Sermão do Monte, que é algo extraordinário. Não que a gente vai encerrar tudo que tinha precedido, porque isso é impossível para nós, mas aquilo que a gente se propôs a trazer e a tratar aqui com os irmãos, talvez a gente consiga encerrar no domingo que vem. E aí depois a gente vai estudar o livro de uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia, uma das mulheres fantásticas, uma mulher pela qual eu sou apaixonado no bom sentido, né, com todo respeito à minha esposa ali, que é a Rainha Esther. É uma mulher é um livro que às vezes a gente passa assim meio por alto, mas ela é uma mulher extraordinária e o livro dela é fantástico. Um livro curto, um livro pequeno, de 10 capítulos, mas a gente vai, se Deus permitir, estudar esse livro aí quando a gente terminar o Sermão do Monte. Mas vamos hoje nos deter nestes versículos 21 até o 23 do capítulo 7 de Mateus, que são algumas das palavras mais solenes em toda a Bíblia, uma das palavras mais sérias e profundas proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não sei se foi Matthew Henry que disse que ninguém mergulha tão profundamente no inferno quanto aquele que chegou mais perto do céu, porque cai de uma altura muito maior. Eu acho que foi Matthew Henry que disse isso. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, não vos conheci. Como eu disse, irmãos, essas são algumas das palavras mais solenes já proferidas por Jesus. São palavras duras, são palavras perscrutadoras, são palavras intimidadoras e muitas vezes assustadoras. Mas Jesus Cristo, quando Ele fala ou faz qualquer coisa, sempre tem o objetivo de despertar a nossa atenção para o fato de que nós precisamos atentar para nós mesmos. Veja, no capítulo 7, como a gente já viu, é o capítulo que vai falar, ele encerra o Sermão do Monte falando a respeito do juízo, daquele grande momento, né, daquele grande último ato de Deus na história da humanidade, que será a volta de Jesus Cristo. Alguns momentos grandiosos a gente acompanha através da Bíblia, a criação do homem, né, o pecado, a promessa lá em Gênesis 3,15 de que viria um Redentor, temos o dilúvio, temos a libertação do povo do Egito, temos vários momentos, a entrada de Josué, né, com o povo em Jericó, quando as muralhas caem, a conquista da terra prometida, são momentos que vão marcando a história do povo. Lá atrás nós temos a chamada de Abrão, né, quando Deus se revela novamente, havia sumido, havia escasseado o conhecimento de Deus no mundo, o pecado tomara conta de uma maneira tão forte, e Deus vai lá no Iraque, né, Ur dos Caldeus, é onde hoje é o Iraque. Abraão era um iraquiano, ele não era um judeu, não era um hebreu, ele vai lá em Ur dos Caldeus, se revela a Abrão, Abrão crê em Deus, isto lhe é imputado por justiça, e ele vai então caminhando, de Abrão vem a formação do povo, a gente tem o nascimento de Jesus Cristo, o ministério dele, a morte, a ressurreição, a volta para os céus, e agora para fechar tudo a gente está aguardando aqui o momento da volta de Jesus Cristo. Será o grande último ato, e este ato será o mais tremendo de todos eles, porque quando Jesus nasceu, por exemplo, né, os anjos cantaram, mas poucos olhos humanos viram, né, os pastores estavam lá, receberam, foram, os magos foram também, muito bem. Quando Jesus Cristo foi crucificado, né, havia uma multidão em volta da cruz, sim, mas era restrito àquela localidade. Quando Jesus Cristo volta para os céus, Ele o faz diante dos olhos dos seus discípulos, mas quando Ele voltar, todo olho verá. Quando Jesus Cristo voltar, será algo que o mundo inteiro irá presenciar. E a Gilza trouxe um texto aqui interessante que fala da questão do Apocalipse, né, do incenso misturado à oração. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus Cristo nasce, os magos dão a ele o quê? Ouro, incenso e mirra. Por que isso? Ouro vai falar da sua realeza, Jesus Cristo é rei. Incenso fala da sua divindade,
né? O incenso é algo que é oferecido no culto, em adoração a Deus. E a mirra, que é uma substância amarga, fala da sua humanidade, do sofrimento que ele passaria neste mundo. Então, o incenso está diretamente ligado ao culto, à adoração. E a Bíblia fala, e nós lemos o texto aqui que a Gilza trouxe, colocou no programa, que as orações, elas se misturam ao incenso. E olha que coisa tremenda, Gilza pontuou isso, né? E poucas vezes a gente presta atenção nesse detalhe. O anjo recebe aquelas orações, aquele incenso, e Deus recebe, entrega a Deus, Deus lança de volta como? Como resposta às nossas orações. Isso vem acompanhado de trovões, de fogo, de manifestações, porque Deus responde às orações com poder, porque Deus manifesta o seu poder, porque Deus é o único que tem poder e capacidade de responder às orações. Se você orar, vou orar para o pastor André, você vai perder o seu tempo, a sua vida e, quiçá, a sua alma. Você tem que orar para Deus, porque só Ele atende orações. Ninguém é capaz de fazê-lo. Ninguém pode perdoar pecados. Ninguém pode restaurar casamentos. Ninguém pode consertar vidas. Ninguém pode converter corações. Só Deus é quem pode fazer isso. E aí, neste momento aqui que nós lemos o texto de Mateus, nós precisamos nos lembrar disto. Haverá um momento em que Jesus Cristo voltará a este mundo, separará os salvos dos perdidos, os crentes dos não crentes, e aqueles que não são crentes sofrerão terrivelmente, mas aqueles que são crentes viverão em eterno gozo, alegria e desfrutarão desta comunhão com Deus. É isso que deve nos motivar, é isso que deve fazer com que a cada dia nós olhemos para nós mesmos, analisemos a nossa própria vida, e perguntemos diante de Deus: Senhor, aonde está o erro na minha vida? E perguntemos a nós mesmos em que eu tenho errado, o que eu preciso fazer. Esse é o objetivo desse texto, esse é o objetivo destas palavras de Jesus Cristo, porque ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A grande questão, irmãos, é que muitos têm passado a sua vida baseando a sua fé, ou a sua esperança, a sua expectativa de uma vida futura em falsos alicerces, em falsas esperanças. Esse texto, ele fala de julgamento, sim, ele fala de condenação, mas para mim ele muito mais vai falar de expectativas frustradas. Porque, veja, existem aqueles que vivem e não querem saber de Deus. Não ligam, não se interessam, têm o coração endurecido, não querem ouvir, não aceitam convite para ir à igreja, não estão preocupados. Mas existem muitos, e isso é preocupante, porque Jesus Cristo diz no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas? Veja, a expectativa, Jesus voltou, oba, eu vou para o céu. Não, você não vai. É isso que muitos ouvirão naquele dia. A expectativa frustrada é algo terrível. Não é quando você cria uma expectativa por alguma coisa, isso não acontece, não frustra, não dá uma sensação: puxa vida, eu estava contando com isso, estava contando com esse emprego e não aconteceu, estava contando com aquela promoção que não veio, com aquele aumento, enfim, estava contando que aquela menina ia querer ir ao cinema comigo, ela não quis. Olha que frustração, que coisa terrível. A gente fica esperando, a gente cria umas expectativas, e quando isso não acontece, seja em que área for na nossa vida, isso nos traz uma frustração, uma decepção. Mas isso será muito pior para muitos naquele dia, que acham, que vivem e viverão talvez a sua vida toda, ou grande parte dela, com aquele auto-engano, naquela auto-ilusão. Isso será terrível. Então veja, nos versículos anteriores, quando nós lemos aqui os versículos de 15 a 20, né, Jesus Cristo fala dos falsos profetas, ele está chamando a nossa atenção para a necessidade de nós não sermos enganados pelos outros. Nestes versículos aqui de 21 a 23, Jesus Cristo está nos alertando para que não sejamos enganados por nós mesmos. Porque há muitos que estão enganando a si mesmos, achando que vão para o céu, como dizia o pastor Jogli: está crente que é crente, mas não é. Essa é a grande questão. Então, quais são as evidências falsas? É isso que eu quero pensar com os irmãos, que é um texto, como eu disse, solene, é um texto áspero, mas é um texto extremamente necessário para a minha vida, para a sua, para a vida de qualquer um de nós que estamos na igreja e que estamos caminhando, esperando a volta de Cristo. Há um profeta, e agora, lamentavelmente, eu não lembro, eu não sei se é o profeta Amós, que diz: por que quereis vós o dia do Senhor? Não será um dia alegre.
O dia do Senhor vai chegar, o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá com juízo, e o que ele está dizendo é para aqueles que viviam uma falsa vida com Deus, esse dia para vocês não será aquilo que vocês imaginam. É esse o texto. Irmãos, poucas vezes a gente vai ouvir ao longo da nossa vida, poucas vezes eu ouvi na minha vida uma mensagem sobre estes versículos, porque eles são duros, porque eles são ásperos, porque eles não são agradáveis. Há muitos textos mais agradáveis. Há um texto que eu estou doido para pregar aqui para os irmãos. Eu ia pregar nos 70 anos da igreja, não teve. Aí falei, vou pregar nos 71. Não vai acontecer. Olha a frustração, a gente não vai poder fazer aquela festa aqui. Eu estou guardando para os 72. Né? Um texto fantástico de Efésios, né? da beleza da igreja, da função da igreja. Esse é um texto gostoso de se ouvir. E eu estou doido para pregar. Esse aqui não. Mas eu não posso, como o apóstolo Paulo fez, como ele dizia, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu não posso escolher as coisas que eu gosto na Bíblia, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz e ensinar o que ela diz. Irmãos, eu não sou um pregador, eu não me considero um pregador, eu me considero um professor de Bíblia. Diferente de um pregador, existem pregadores excelentes, já citei aqui para os irmãos. Os irmãos querem ouvir bons pregadores? Ouça pastor Heber Campos Júnior, irmãos. É um dos maiores pregadores do Brasil na atualidade, se não for o maior. Aquilo é pregar. Aquele é um pregador. Ouça, Augusto Nicodemos. Ouça Dorisvan Cunha, que mora pertinho, lá em Belém do Pará. Belém do Pará não. De Belém para lá é quase daqui para Belém, é longe a beça, uma cidade lá no Pará. Ouçam estes homens, são grandes pregadores. Mas eu me considero um professor da Bíblia, e um professor precisa ensinar aquilo que as pessoas precisam aprender. E eu quero compartilhar com você exatamente isso nesta manhã. Compartilhar com você o alimento que há neste texto, nessa palavra. Porque, como eu disse, nós precisamos estar atentos para que não enganemos a nós mesmos, para que não apoiemos as nossas expectativas sobre falsos alicerces, sobre evidências falsas de fé. Quais são estas evidências, então? Em primeiro lugar, muitos estão enganando a si mesmo porque apoiam a sua vida, a sua expectativa do futuro eterno, numa doutrina ortodoxa. Veja, eu não estou falando contra a doutrina ortodoxa, pelo contrário, nós temos que ser ortodoxos na nossa doutrina. Ortodoxia significa adoração correta, louvor correto, ensino correto, conhecimento correto. Então, nós temos que ser ortodoxos nesse sentido. Temos que saber o que a Bíblia diz, temos que conhecer o que a Bíblia diz, temos que ensinar o que a Bíblia diz. Sim, isso é verdade. Temos que defender o que a Bíblia diz. Porque há muita gente aí distorcendo a palavra, mas o que eu estou dizendo é que o problema é quando as pessoas, apoiam a sua vida na evidência de apenas uma ortodoxia, de apenas uma doutrina correta. Deixa eu tentar explicar isso. Veja que o texto diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sim, é verdade que todos devem chamar Jesus Cristo de Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Sim, é verdade, mas não pode ser apenas um assentimento, uma anuência, uma concordância intelectual. Não é apenas conhecer a verdade, mas é viver segundo a verdade que se conhece. Porque Jesus Cristo diz, não é o que diz, mas é o que faz a vontade de meu Pai. Precisamos estar atentos aqui, porque muitos querem distorcer a palavra dizendo, então aqui estamos pregando uma salvação por obras, fazer a vontade. Não, Jesus Cristo diz, a vontade do meu Pai é que creiais naquele que Ele enviou. É que creiamos em Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vivamos segundo os ensinamentos de Cristo. Então não basta tão somente dizer que Jesus Cristo é Senhor. A base bíblica para isso, pastor? Sim, acompanhe comigo. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, há uma palavra dura quando Tiago fala assim, e tu crês que há um só Deus. Na versão revista atualizada é uma pergunta, tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Veja, não significa apenas eu concordar com algumas afirmações bíblicas. Há muitos que fazem isso. Sim, existe só um Deus. Sim, eu concordo que Jesus é o Filho de Deus. Sim, eu concordo que Jesus Cristo era um profeta. Sim, eu concordo que Jesus Cristo viveu neste mundo e ressuscitou. Mas não é apenas isso. Veja, James Montgomery Boyce, já falei dele aqui algumas vezes, foi pastor
da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, de 1968 até o ano 2000, quando ele morreu. Só saiu porque morreu, senão estaria lá até hoje. Ele morreu com apenas 61 anos de idade. Este homem, ele tinha uma frase que é incômoda, é perturbadora, porque ele diz o seguinte: aqueles que têm fé em Cristo para apenas concordar que Ele é Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio, têm fé suficiente para ser apenas um demônio. Palavra dura, vou repetir. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo para concordar que Ele é Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio, têm fé para serem um demônio. Veja, tu crês que é um Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios sabem quem Jesus é. Os demônios não têm dúvida de quem Jesus é. Mas esse conhecimento, esta fé, este acreditar, não os salva. Então há muitos que creem que Jesus Cristo é quem Ele diz ser, mas que não se submetem. Têm a mesma fé que os demônios creem. Veja mais um texto interessante, Marcos 1, 23 e 24, está escrito assim: e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja, o demônio declara: Jesus, tu és o Santo de Deus. Mas aquele demônio foi salvo? Alguém já ouviu falar de um demônio se convertendo? Alguém já ouviu falar de um demônio ser levado para o céu de novo? Não. Há mais um texto aqui, Marcos capítulo 5, versículo 7, o endemoniado gadareno, e chegando e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Aquele homem gadareno, aquele endemoniado que se apresenta como legião, porque haviam muitos demônios nele, ele diz: Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, uma evidência falsa que muita gente tem se apoiado, na qual muita gente tem se apoiado, é exatamente apenas uma doutrina correta. Não basta conhecer, é preciso viver segundo aquilo que se conhece. Tem muita gente vivendo achando, porque eu fui criado na igreja, porque eu conheço, porque eu subscrevo a declaração de fé batista, ou presbiteriana, ou metodista, ou congregacional, ou seja lá da igreja que for, porque eu concordo com as doutrinas da minha igreja, porque eu acho que elas são corretas, porque eu sei que o que a Bíblia diz que Jesus é Deus, eu acredito nisso, mas se essas pessoas que acreditam desta maneira não se submetem, elas estão apoiando suas esperanças numa falsa evidência. Mas há mais. Uma outra falsa evidência na qual as pessoas se apoiam é um fervor meramente carnal. Veja o texto mais uma vez. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja, eles não dizem apenas Senhor, mas eles falam Senhor, Senhor. Existe aqui um fervor, existe aqui um impulso, existe aqui algo emocional envolvido. E eu não estou dizendo que a sua vida cristã tem que ser uma vida meramente intelectual, não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A nossa mente está envolvida, os nossos sentimentos estão envolvidos, a nossa vontade está envolvida. Veja, muitas vezes os irmãos cantam e levantam as suas mãos, outros batem palmas. Não há problema nenhum nisso. Você quer bater palma na hora do cântico? Bata palma. Você não quer bater, não bate. Você quer levantar a sua mão, levante. Não quer, não levante. Não há problema nisso. Muitas vezes a palavra de Deus nos toca, um cântico nos toca, um solo que alguém faz nos toca, um momento em que a congregação canta nos toca, e nós sentimos as nossas emoções aflorando. Sim, nós somos seres sentimentais, emocionais. Deus nos deu esta maravilha que são os sentimentos. Mas nós não podemos deixar que apenas os sentimentos tomem conta de nós. A gente muitas vezes que vai para a igreja e fica lá naquele emocionalismo, naquela vontade, naquele fervor. Eu conheci uma pessoa, e ela já faleceu, que ela dizia assim: eu vou para a igreja porque eu faço uma catarse, eu boto tudo para fora. E aí ela parava assim, na frente, eu ficava assim e falava assim para a Gilza: segura que eu vou expulsar. Ia começar, sai. E ia caindo, e a pessoa de trás tem que segurar, e era uma emoção, e ela dizia: Senhor, meu Deus. Mas no dia a dia a sua vida não demonstrava nada disso. Não pode ser apenas um fervor carnal. Veja, em Mateus capítulo 21, versículo 9, diz assim: e a multidão que ia adiante
E aqui seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo estava num frenesi, o povo estava em êxtase, Jesus Cristo está entrando, as pessoas jogavam as suas capas, forravam o chão, mantos e palmas espalhando. Vai, pastor Fu falou disso aqui, né? E eu fiquei lembrando da minha época de adolescente, quando a gente cantava isso, né? Hosana, Hosana é o nome de Jesus. Ué, que isso, pastor? Jesus é o Hosania, Jesus, porque Ele salvará o mundo dos seus pecados. Pastor Fulvio disse, Hosana é salva-nos, ó Deus. É o mesmo nome, é a mesma palavra, olha que coisa tremenda. Por isso que Ele é o Salvador, por isso que Ele chama de Jesus. Salva-nos, Deus, salva agora. E Hosana é exatamente isso, esta urgência no clamor, esta súplica, este coração desejoso. Sim, o povo gritava, Hosana, bendito és tu, Senhor. E logo em seguida eles diziam, crucifica. Porque as suas emoções eram meramente carnais. Como eu disse, o culto, o momento de estar na presença de Deus, a música tem muito isso, a música tem esse poder de fazer as coisas entrarem em ebulição dentro de nós. Né? A música toca e tem muita gente mal intencionada aí, aqui a gente não tem não, graças a Deus em Vargem Pequena não tem, mas tem igrejas aí que os músicos ficam manipulando as emoções das pessoas. Porque você pode ficar embriagado de música quase da mesma forma que fica pelo álcool, não é isso? A música quando é tocada só em tons menores, seja lá o que isso significa, eu li isso, aprendi, não sei o que são tons menores, nem maiores, não faço a menor ideia, depois o Alex explica, a Gilda explica, o Joel explica, eu não sei nada disso, sabe isso? Pergunta para eles, que eu também não sei, mas veja, as pessoas ficam tocando ali, e fica aquele negócio, aquele mantra, e as pessoas começam a entrar num êxtase. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que as nossas emoções apenas não sejam carnais, mas que elas sejam espirituais. Para que as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito, porque é algo, um limite muito tênue, muito fino, uma linha muito fina que separa uma coisa da outra. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Veja, a palavra de Deus, ela diz assim, 1 Coríntios 14, 15, Paulo diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, e esse Espírito é em letra minúscula, não é o Espírito Santo, eu orarei com os meus sentimentos, com as minhas emoções, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Percebe isso? As emoções, elas fazem parte. É ruim também quando a gente entra numa igreja, a igreja é fria, é tudo mecânico, né? E você olha para as pessoas e ninguém dá um sorriso, ninguém manifesta uma emoção, parecem esfinges, né? Estátuas que estão ali, robôs cantando, e aí a gente sabe, puxa, a igreja é uma geladeira, isso é ruim também. Não é isso que eu estou falando, mas nós temos que tomar cuidado e observar que nós não sejamos movidos apenas pelos sentimentos, pelas emoções carnais, para que elas não dominem a nossa vida, porque estaremos enganando a nós mesmos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que clama, nem todo que louva, nem todo que levanta a mão, nem todo que diz aleluia, e você pode fazer isso, não há problema, mas se for só isso, é autoilusão. Mas veja, diz mais, o texto vai nos ensinar que nós não podemos apoiar a nossa vida também apenas no ensinar corretamente. Existem aqueles que muitas vezes chegam a ser pregadores ou professores de Bíblia e ensinam o correto, mas não praticam. Um exemplo disso, clássico na Bíblia, Balaão. Balaão, ele não fala nenhuma mentira. Deus vai e usa aquele homem, o espírito de profecia, que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha e tomava uma pessoa e usava a pessoa para uma obra específica e depois se retirava. Este homem, porque eu não sei, Deus tem as suas escolhas, os seus motivos, mas ele usa este Balaão e ele fala uma série de verdades. Ele chega a profetizar sobre a vinda de Jesus Cristo, uma estrela virá de Jacó. Mas aquele homem, ele chega a dizer que morra eu, a morte dos ímpios, veja, dos justos. Balaão queria morrer a morte dos justos, mas não queria viver a vida dos justos. E ele ensinava a verdade, mas não vivia a verdade. Está lá em Números, capítulos de 22 a 24, mas há um outro texto interessante, em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Veja, Paulo está preocupado em que a sua vida reflita o seu ensino,
que a sua vida tenha coerências, que ele fale o que é certo e que ele viva desta maneira. Porque tem gente que vai, já falei para os irmãos, a menina que trabalhava comigo, já falei algumas vezes isso, ela citava a Bíblia o tempo todo, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia fala, porque a Bíblia diz, e não era mentira nada do que ela dizia, porque ela estava citando a Bíblia, não podia ser mentira. Mas toda vez que tinha um problema, uma fofoca, uma encrenca, uma confusão, ela estava no meio. Ela estava sempre metida no rolo. E aí dizia, né? As pessoas não gostam de mim porque eu sou crente. Eu falei, não, elas não gostam de você porque você é chata. Que você cria caso com todo mundo, é fofoqueira, intriguenta, maledicente, você só arruma problema. É isso, irmãos. Ela falava as verdades. Mas Paulo diz, eu fico tomando conta para que eu não ensine o que é correto e não viva isto. Porque seria uma autoilusão. Veja, em Filipenses 1,15, o apóstolo Paulo ele está preso e ele fala que existiam alguns que pregavam a Cristo por inveja, que eles faziam isso para causar tristeza no apóstolo. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, se Cristo for pregado, ok para quem ouve Cristo ser pregado, mas não para quem prega com essa intenção. Eles podiam estar ensinando a verdade, mas o seu coração não era sincero para com Deus. Há um grande risco, principalmente para pastores, para pregadores, para professores de escola dominical, professores das crianças, dos adultos, não importa. Aqueles que estão ensinando precisam tomar cuidado, porque é um perigo muito grande de ensinar o que é correto e não colocar isso em prática na sua vida. As atitudes do dia a dia, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha escola, na faculdade, no curso, com os vizinhos, seja lá onde for, ninguém sabe que eu sou crente. E aí eu chego no domingo na igreja, eu subo ao púlpito, eu prego, eu assumo uma classe de escola dominical e eu ensino, eu pego um grupo de crianças, o apóstolo Pedro vai dizer isso, tu que dizes que és mestre de crianças, professor, tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que dizes que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deves adulterar, adulteras. Tu que ensinas a lei, quebras a lei com a tua atitude, é isso que a Bíblia nos diz. Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade. Não adianta ensinar de forma correta, é autoilusão. Há uma outra coisa que pode ser uma autoilusão muito grande, que é a expulsão de demônios. Avança um pouquinho aqui, por favor. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, a ensinar, e em teu nome nós expulsamos demônios. Irmãos, expulsar demônio não é garantia de salvação para ninguém. Tem muita gente que não é crente aí que expulsa demônio. Você vai num terreiro de candomblé e é um negócio assim, porque vem uma entidade e aí o meu santo é mais forte que o dele, e aí eu expulso aquele para vir o outro e vem um negócio de entra um. Não é isso, Alex? O Alex conhece disso porque... Não, irmão, deixa eu explicar. Ficou estranho, né? Não é isso, Alex. Espera aí, irmãos, calma aí. Desculpa, Alex. Deixa eu explicar aqui. É porque o Alex, ele já contou aqui para os irmãos, se não todos sabem, a maioria sabe, que ele, durante um tempo da vida dele, ele frequentou esse ambiente. Deus o resgatou. Por isso que eu falei, não é isso, Alex. Ele não vai mais lá, não. Não vai não, né, Alex? Não vai não. Ele não vai mais lá. Então, vejam, o Alex sabia destas coisas. E isso acontece. É o que se chama, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, principalmente os jovens, que jovem fica falando aí, estou bolado. Fiquei bolado. Irmão, sabe o que é bolado? E bolado é endemoniado. É virado de santo. Sai uma entidade, entra outra. Sai uma, entra outra. Sai uma, entra outra. Aí fulano está bolado. Então, para de dizer que você está bolado. Outro dia alguém perguntou, pastor, está bolado? Eu falei, que isso, rapaz? Pastor fica bolado? Pastor não fica bolado, não. Crente não fica bolado, irmão. Então, não use essa expressão. Do candomblé. Então, essas coisas que eu vejo as pessoas falando, normalmente estou bolado, e outras palavras que as pessoas trazem dentro da própria religião. Pois é. Então não use. Depois o Alex vai dar um curso para vocês de expressões que você não deve usar. Ok? Bolado é uma delas. Não, tem alguém bolado aí? Não, ninguém fica bolado aqui. Graças a Deus. Ok? Então, irmãos, expulsar demônios não é garantia de que a pessoa seja um cristão. A base bíblica para isso?
Eles aqui dizem, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas. Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conhecia. Mas há mais um exemplo, eu quero deixar para os irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 1, o texto diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Observe o seguinte, quando ele junta os 12 discípulos, quem estava lá entre esses 12 discípulos? Judas Iscariotes. Judas andou com Jesus, fez parte do grupo, recebeu poder para expulsar demônios, recebeu poder para fazer maravilhas, fez e nunca foi crente e foi para o inferno. Aliás, a Bíblia declara com todas as letras que ele era o filho da perdição. Percebe isso? Ah, mas fulano lá expulsa. Quando eu era jovem, tinha um negócio de um culto lá perto de casa, que era o tal da garagem do céu. A garagem do céu era um negócio de louco, eu nunca fui naquele lugar. Aí tinha um grupinho lá de Novo Horizonte que andou indo, da igreja quando eu era lá. Lembra disso, pastor Fulvio? Pastor Fulvio não foi não, mas lembra disso. Tinha a garagem do céu. E aí o pessoal ia para lá, e tinha uma mulher, uma profetisa lá, que só trazia palavra de maldição, de assombração. Saía todo mundo de lá, eu falei, vocês foram para a igreja para o trem fantasma. Volta todo mundo com medo, e era um negócio horroroso, e demônio, a mulher expulsa, é exorcista. Irmãos, isto não é garantia. Veja, Judas Iscariotes expulsou demônios e nunca foi crente. Mas há mais um texto, Atos 19, 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Tudo bem que naquele momento ali, Deus deu um basta, e o endemoniado pulou em cima deles e os machucou, mas eles faziam isso. A gente que anda por aí, não, porque fulano, o pastor lá, fulano vai lá que ele expulsa demônio. Para com isso. Já falei para os irmãos, eu tive 2 experiências na minha vida com pessoas endemoniadas, 2. E se Deus não quiser que eu tenha mais nenhuma, eu fico grato, porque é feio, porque é triste, porque é doloroso ver o que o diabo faz com a pessoa. Os irmãos nunca vão me ver, falar, não, porque eu sou exorcista, porque eu vou lá. Não faço questão nenhuma. É uma das coisas mais tristes que tem, é uma pessoa endemoniada. Foram 2 na minha vida toda. E por mim, basta. Autoilusão. Em teu nome expulsamos demônios. Pode ser uma autoilusão. Em quinto lugar, maravilhas. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Que maravilhas? Curas, milagres, sinais. Em Êxodo, no capítulo 7, no capítulo 8, a gente vê Janes e Jambres. O apóstolo Paulo cita o nome deles, os magos do Egito. Moisés vai lá na primeira praga, transforma água em sangue e os magos fazem a mesma coisa. Depois, na segunda praga, as rãs, os magos vão lá e fazem a mesma coisa. A partir dali eles não puderam mais. Mas veja, por um momento eles repetiam, eles imitavam aquilo que Moisés fazia pelo poder de Deus. Mas há um texto muito mais marcante, versículo 24 de Mateus 24. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas há um texto também, 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9, quando a palavra de Deus diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro ou pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Há muitos que estão apoiando, não porque eu faço milagres, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Tem gente que faz, irmãos. Tem gente que faz, não é essa a questão. Na Penha, durante muito tempo, tinha aquele Dr. Fritz, não é isso? E ficava assim de gente. E tinha gente que entrava lá encurvada, com problema na coluna e saía andando. Tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas se você basear a sua vida apenas nisso, pode ser um auto-engano. É preciso fazer a vontade do Pai. Precisamos, irmãos, fazer autoexame. Precisamos olhar para as nossas vidas e perguntar a nós mesmos, eu manifesto
o fruto do Espírito na minha vida? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Eu manifesto isso na minha vida. Eu manifesto as bem-aventuranças que nós estudamos lá no início do Sermão do Monte, e não foi à toa que Jesus Cristo começou por elas. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça. Eu manifesto isso na minha vida. As pessoas podem olhar para mim e perceber que eu vivo desta maneira, não é que eu sou perfeito, mas que eu a cada dia sou melhor. Eu preciso ter a convicção de que eu hoje sou um crente melhor do que eu era um ano atrás, senão alguma coisa está terrivelmente errada. Eu hoje tenho que ter um testemunho muito mais ousado do que eu tinha no ano passado. Hoje o meu conhecimento da palavra de Deus tem que ser muito maior. A minha facilidade para falar das coisas de Deus tem que ser maior. Mas a gente vê pessoas que se desenvolvem falando de futebol, falando de política, falando do trabalho, falando da economia, falando de tantas coisas que têm o seu lugar na nossa vida. Não é que nunca mais você vai ver jogo nenhum, não é que nunca mais você vai ver como é que está a economia, não é nada disso. Mas desenvolvem todas as áreas da sua vida, mas continuam como meninos cristãos. Gente que está há 30 anos dentro da igreja e não sabe nem onde é Abacuque. Acha que Abacuque é comida árabe. Pensa que epístola é a mulher do apóstolo. Não sabe, irmãos. E aí nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar, eu sou hoje melhor do que eu era ano passado, porque eu preciso ser, não é para que as pessoas olhem e digam, nossa, como você melhorou, nossa, como você cresceu, como você desenvolveu, não, é para que as pessoas possam ver mais de Cristo em mim. João Batista fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sair de cena para que Cristo seja visto em mim, para que possa ser dito de mim o que era dito dos apóstolos, e olhando para aqueles homens, percebendo que eram homens indoutos, homens sem cultura, sem estudo, que não tiveram as oportunidades de instrução que o mundo oferece, mas ainda assim reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas olham para mim e reconhecem que eu tenho estado com Jesus? Será que as pessoas olham para mim e sabem que eu sou diferente porque Jesus me faz diferente? Não é porque eu sou melhor, porque eu sou mais esperto, porque eu sou mais inteligente, não, mas é porque Jesus me faz diferente. Eu posso ter estudado, eu posso ter feito 5 faculdades, 6, eu posso falar 10 idiomas, eu posso não ter feito nenhuma, não é esta a questão. Mas as pessoas precisam saber que eu estive com Jesus. Robert Murray McCain era um homem que existia algo tão tremendo na vida daquele crente, que quando ele subia ao púlpito para pregar, muitas vezes antes dele abrir a boca, algo tomava conta da congregação e as pessoas choravam e se sentiam pecadoras. Este homem havia estado com Jesus. A isso a Bíblia dá o nome de santificação. Precisamos olhar para nós. Eu cometo hoje os mesmos erros infantis que eu cometi um ano atrás, então eu estou doente espiritualmente. Porque se qualquer pai ou mãe aqui olhar para o seu filho ou para a sua filha e falar, essa criança tem o mesmo tamanho que ele tinha um ano atrás, alguma coisa está errada. Não é? Ela precisa crescer. Uns crescem mais, outros crescem menos, há pessoas altas e pessoas baixas, não é isso. Mas uma criança com 6 anos e com 7 anos, ela tem o mesmo tamanho, algo está errado. Não é? Isso preocuparia você, pai, preocuparia você, mãe. E aí olhamos para as nossas vidas e eu olho e falo, a minha estatura espiritual é a mesma do dia 13 de junho de 2020. Algo está terrivelmente errado. Quero terminar rapidamente pensando em alguns sinais que eu posso identificar na minha vida para perceber que talvez eu esteja enganando a mim mesmo. Eu quero compartilhar isso com você. Primeiro lugar, primeiro sinal que eu posso identificar na minha vida que pode me levar à conclusão de que eu talvez esteja enganando a mim mesmo, é um ativismo. Veja, igreja
tem oportunidade para todo mundo trabalhar. Igreja é o único lugar onde não há desemprego. Tem trabalho para todo mundo. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem não quer, não trabalha. Mas tem o que fazer, né? Mesmo em época de pandemia, que a gente não pode fazer muita coisa que a gente queria, tem o que fazer aqui. Pergunte o pessoal da introdução aí se você pode ajudar. Eles vão te amar para sempre. É ou não é? Na hora do mutirão, pergunta o que eu posso fazer. Um monte de coisa. Sempre tem o que fazer. Mas às vezes, irmãos, nós nos envolvemos tanto com as atividades da igreja que esquecemos de nutrir a nossa alma. Nós vamos tanto a cultos e reuniões, e encontros, e congressos, e palestras, e seminários, e isso e aquilo, e convenções, e que se de repente isso nos fosse tirado, qual seria a substância da nossa vida espiritual? Nós gostamos de vir à igreja, eu amo estar na igreja, gosto de estar na igreja, por mim tinha que ter culto todo dia. Se eu pudesse, estaria aqui todo dia, eu gosto de vir à igreja. Mas se isso me for tirado, se eu ficar doente e não puder vir à igreja, tiver que ficar em casa apenas, eu tenho vida espiritual, há substância, ou eu sou movido pelas atividades? Se eu não puder mais tocar o meu piano, se eu não puder mais dar aula para as crianças, se eu não puder mais pregar, se eu não puder mais cantar, se eu não puder mais ajudar a limpar o terreno, as coisas que eu faço na igreja que são importantes e que me trazem prazer e que me trazem alegria, mas se eu tiver que ficar isolado, tiver uma doença terrível, tiver que ficar na cama, eu vou entrar em depressão? A minha razão de viver é Cristo ou são as atividades da igreja? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Porque muita gente boa na pandemia mingou espiritualmente, porque não podia estar na igreja. E é ruim? É muito ruim. Aqueles 5 meses de igreja fechada foram terríveis. Fizeram uma falta incrível e continua fazendo a gente não poder estar junto como a gente gostaria. Tem gente lá fora, lá atrás na varanda. A gente não queria ninguém na varanda, a gente quer todo mundo aqui dentro, aglomerado, juntinho, montuado. A gente gosta de ficar montuado, né? Mas se nós tivéssemos que ficar isolados, como ficamos durante um tempo, e teve gente que entrou em depressão, porque só Cristo não satisfaz. Sabe, irmãos, nós dizemos, Cristo é tudo que eu preciso, mas nós saberemos que Cristo é tudo que nós precisamos quando Ele for tudo que nós tivermos. E se eu tiver uma doença que me jogar em cima de uma cama e eu não puder mais vir à igreja até o último dos meus dias nessa terra, como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho substância ou era apenas um ativista? Isso acontece muito com pastores também. O pastor passa muito tempo estudando, preparando mensagens, pregando, ensinando, e muitas vezes quando ele encerra o seu ministério, ele mingua espiritualmente, porque não nutriu a sua alma. Por isso, irmãos, que segunda-feira para mim é o dia sagrado do nada. Segunda-feira, eu falo para Cleide, eu estou de folga. Caiu o garfo no chão, igual o judeu, fica aí, sabá, eu pego na terça. Porque segunda-feira é o dia que eu leio a Bíblia só para mim. Eu não leio para preparar mensagem nenhuma, eu não leio para ensinar nada para ninguém, eu não leio para pregar, eu leio para mim, para a Bíblia falar comigo, porque eu preciso ter a nutrição para a minha alma. Segunda-feira de manhã é lei. Cleide vai para o trabalho, Pedro II está fechado há mais de um ano mesmo, então não estou indo. Eu vou no portão, dou tchauzinho para ela, entro, tomo meu banho, vou no Mega Mate tomar um mate de 700 ml, levo minha Bíblia e fico lá lendo. Para mim. Para mim. Precisamos nutrir a nossa alma, porque senão a nossa vida fica uma vida só de atividades da igreja. E nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser um sinal de que estamos enganando a nós mesmos. Tenho 3 minutos. Segundo sinal perigoso é tentativa de compensação. Quando nós sabemos que algo está errado com a nossa vida, nós tentamos compensar para ficar com saldo positivo na balança. 1 Samuel capítulo 15, Samuel chama Saul e fala assim, Saul vai lá e destrói os amalequitas todos, homens, mulheres, crianças, tudo, não pega nada. Saul vai lá e ele vence a batalha, Deus dá a vitória a ele. Opa, esse boi é gordinho, bota para cá. Esse boi é magrinho, mata. Opa, essa mulher aqui é feia, mata. Essa é bonitinha, traz para cá. Foi isso que ele fez. Leia o texto.
E aí no dia seguinte, Samuel vai lá falar com ele vai todo contente, né? Vem, bendito do Senhor, cumprir a ordem que o Senhor recebeu. Aí Samuel fala assim, que balido de ovelhas é esse? As ovelhas que eu peguei para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel fala para ele, tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios quanto a que se obedeça à sua vontade? É o mesmo princípio. Saul desobedeceu voluntariamente, estava errado, sabia que estava errado, mas eu vou fazer um sacrifício. A gente não ora, não lê a Bíblia, não dá testemunho, anda igual o ímpio, fala palavrão, dá mau testemunho a semana toda, aí chega domingo, mas vou dar uma oferta gorda. Não tem compensação. Não tem. Ah, mas eu ajudo na ação social. Não tem compensação. Obediência. É o que Deus quer de você e de mim. De você e de mim. Não dá para tentar compensar, para obter um saldo positivo na balança. Terceiro sinal perigoso, troca de convicções por conveniências. Esse é um grande mal, é uma grande doença da igreja contemporânea, da igreja de hoje. Veja, quando os jesuítas vieram ao Brasil, alguém estava falando sobre jesuítas, Alex estava falando sobre jesuítas. Quando os jesuítas vieram fazer missões, né, da igreja católica no Brasil, eles tinham um lema que hoje a gente fala muito, e esse lema foi forjado na Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Os fins justificam os meios. Muita gente pode até não falar, mas vive segundo esse princípio. E aí a gente critica, os jesuítas dizem, os fins justificam os meios, mas os evangélicos muitas vezes dizem, veja os resultados. Em nome de resultado, nós aceitamos tudo. Resultados justificam. Ah, mas a igreja está cheia, está lotada. Está lotada, mas está todo mundo vivendo em pecado. Mas o pastor está vivendo em pecado. Mas a diretoria está vivendo em pecado. Está todo mundo fazendo tudo errado. Mas a igreja está cheia. E a gente vai incorporando valores do mundo na nossa igreja. Eu não estou falando da musiquinha do chachado. Chachado? Baião. Chachado, baião, eu não sei a diferença. Do baião. Né? Não estou falando disso, porque isso é um ritmo. Então, um ritmo. Muitas das músicas sacras que nós cantamos eram músicas ditas populares na Europa nos séculos passados. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de valores do mundo. E começamos a trazer um monte de coisa do mundo, e a gente faz festa junina dentro da igreja, e diz que não tem problema. Tem problema, irmãos. Não tem problema em fazer feira missionária, não tem problema em fazer comida típica. Vamos fazer, assim que a gente puder, a gente vai fazer. Mas não vamos fazer em junho. A gente faz em setembro, porque aí faz aqui, o pessoal passa lá fora e diz o quê? Tem quermesse na igreja batista, tem festa junina, bota bandeirinha. Não, irmãos, não pode, porque é mau testemunho. É pecado? Não, não é, mas a gente tem que dar o testemunho, a aparência do mal. E a gente vai trazendo valores, e a gente muitas vezes está querendo fazer dentro da igreja aquilo que a gente não tem coragem de fazer lá fora. Mas não se engane, quando a gente adquire coragem para fazer aqui dentro, para fazer lá fora é um pulo. E aí os fins justificam os meios. Vamos embora encher a igreja, vamos lotar a igreja. Já falei, bota a conga ali na porta, mulher gorila. Sacode a grade, cobra ingresso, vai lotar. Mas lugar de atração é no circo. E púlpito não é picadeira, eu não sou palhaço. Embora tem gente que acha, mas eu não sou. Eu não sou. Então nós temos que tomar cuidado para não trocarmos as nossas convicções pelas nossas conveniências. Se vai me favorecer, então eu deixo para lá. Então eu finjo que não tem problema. Então eu digo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E o último sinal é a falta, esse é o mais importante, é a falta de um real relacionamento com Deus. Por favor, versículo 23. Então, nem todo, 23, aí. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Conhecer aqui não é ter conhecimento e saber da existência. Jesus sabe tudo. Ele é Deus, Ele é onisciente. Mas é conhecer no sentido de ter relacionamento, como Amós capítulo 3,
Versículo 2, quando Deus diz assim: de todas as nações da terra somente a vós conheci, portanto eu vos julgarei, trarei, né, vocês a responsabilidade. É um relacionamento peculiar, é esquecer que o mais importante na vida para Deus é um relacionamento pessoal. Hebreus capítulo 12, versículo 4, quando diz que buscai a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo está dizendo: vocês faziam muita coisa, vocês falavam muita coisa, vocês aparentavam ser muita coisa, mas vocês não têm relacionamento comigo. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Eu disse que quando Jesus chega no versículo 12, portanto, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façai também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Eu disse para os irmãos que Jesus Cristo encerra ali o seu sermão, é isso? Depois ele agora está só arredondando e fazendo aplicações gerais. Nós vimos, a primeira aplicação geral foi aquela: seja minoria no mundo, mas esteja em paz com Deus. Na última mensagem dos falsos profetas é: aquilo que o homem é, vai aparecer na sua vida. Existe uma relação estreita, né, entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. E o princípio geral número 3 é o seguinte: se não há evidência de nova vida, é porque não há nova vida. E se não há nova vida, a pessoa não é um crente, apesar da sua confissão. Se não há evidência de nova vida, não há uma nova vida. E se não há nova vida, a pessoa não é crente, apesar da sua confissão. Pode dizer que é, mas não é. Há evidências na minha vida? Isso é o que cada um de nós tem que perguntar para si mesmo. E o cântico está bem apropriado aqui, no final. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo a Cristo para ti. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, tudo a Cristo para ti. Nós precisamos, irmãos, viver para a glória de Deus. Se a sua vida não traz glória a Deus, não é vida cristã. Se a minha vida não traz, não é vida cristã. E é isso que nós precisamos atentar. As palavras são duras, são solenes, são talvez as mais importantes que nós teremos para pensar ao longo de nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Não apoie a sua expectativa de uma vida eterna em falsas evidências, porque, como eu falei no começo, ninguém cai tão profundo no inferno quanto aquele que esteve tão perto do céu, porque cai de uma altura maior. A decepção será terrível. No céu há galardões, no inferno também. A Bíblia fala do galardão da perdição, e nem todos no céu se alegrarão da mesma maneira, embora a Bíblia não dê detalhes, mas também ela nos diz que no inferno nem todos sofrerão da mesma maneira. Pense nessas coisas. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que Deus nos abençoe.